A mecânica quântica é a nossa melhor teoria para descrever um mundo microscópico, onde átomos, elétrons e campos quânticos atuam para formar o que nós experienciamos como realidade. E apesar do sucesso absoluto em descrever a realidade, a mecânica quântica tem uma característica única. Ela nem sempre conta histórias que nós somos capazes de entender. Nós precisamos criar interpretações que muitas vezes são matematicamente desnecessárias para conseguir dar algum sentido ao estranho mundo quântico. A matemática funciona, mas sem essas adições, a teoria não é facilmente compreensível, diferente do mundo clássico. No mundo clássico, tudo ao nosso redor, nós sabemos que tudo tem começo, meio e fim. Uma bola voando em direção ao gol em um jogo de futebol sempre foi chutada por alguém e sempre vai parar ou no goleiro ou na rede. Na verdade, às vezes vai parar na arquibancada também. Eu não entendo de futebol. Toda a trajetória e o fato de que aviões voam são resultado de forças complexas, mas que contam uma história coesa que nós conseguimos entender. E até a relatividade de Einstein com as suas 4 dimensões e espaço-tempo curvo permite que a gente crie histórias bem determinadas para explicar os eventos. Buracos negros são negros porque o espaço-tempo está tão curvado que nem mesmo a luz escapa. Ondas gravitacionais são resultado de corpos massivos criando perturbações no tecido do espaço-tempo, da mesma forma que o meu cachorro perturba o cobertor brincando em cima dele. E me acorda do processo. Essas histórias são extremamente úteis para nos ajudar a entender mais profundamente a física e o universo. Um entendimento além da matemática formal. Só que o mesmo não é verdade para a mecânica quântica. E hoje eu vou apresentar um experimento que convenceu alguns dos melhores físicos da história de que o futuro pode determinar o passado. A ideia de retrocausalidade, o efeito aparecendo antes da causa. Esse é o experimento da fenda dupla atrasada. Mas antes de falar dele, nós vamos precisar entender a fenda dupla tradicional. Só antes um recado especial. Se você gosta de vestir o que você acredita, as camisetas da minha loja estão com uma promoção especial. E na compra de 6 camisetas, a 7ª e a 8ª vem de graça. É a famosa compre 3, leve 4 e compre 6, leve 8. Mas isso só vai funcionar por tempo limitado. É só entrar no site uselos.com.br, colocar as camisetas que você mais gosta no carrinho e puf! O desconto vai aparecer como mágica. Só não demore, escolha suas camisetas favoritas e vem vestir o universo junto comigo. E agora sim, nós podemos entender o experimento da fenda dupla original. O experimento da fenda dupla é um dos experimentos mais importantes da mecânica quântica. E ele é o seguinte: alguma coisa é jogada contra uma parede com 2 fendas, e atrás dessa parede tem outra parede em que a coisa jogada vai deixar uma marca. E essa segunda parede que fica marcada é chamada de anteparo. O tipo de marca deixada no anteparo depois das 2 fendas revela informações sobre a natureza do que nós jogamos contra essas fendas. E no mundo da física clássica existem 2 tipos de coisa: partículas e ondas. Partículas são objetos que têm posições bem determinadas, como uma bola de futebol ou uma pedra. Se você jogar partículas através da fenda dupla, a partícula só tem 2 opções: ou ela passa por uma fenda, ou ela passa pela outra fenda. E como resultado, ela vai bater no anteparo ou atrás de uma fenda ou atrás da outra fenda. E se você repetir o experimento com várias e várias partículas, o padrão final formado vai ser um padrão de 2 listras, com as listras atrás das fendas. Ou seja, esse padrão de 2 listras caracteriza como partículas se comportam na fenda dupla. Se nós vemos listras, pensamos nas partículas. E ondas são diferentes das partículas. Elas não têm uma posição bem definida no espaço. Elas são vibrações que se espalham. E por conta disso, ondas são representadas com uma ondulação em regiões do espaço. Os pontos mais altos são os picos das ondas, e os mais baixos são os chamados de vales da onda. Se você jogar uma onda contra a fenda dupla, a onda se espalha pelo espaço e passa pelas 2 fendas. Do outro lado das fendas é como se 2 novas ondas surgissem, uma em cada fenda. Quando essas ondas colidem, elas interferem uma na outra. Quando o pico de uma onda encontra o vale de outra, as 2 ondas se destroem e ela some naquela região. Isso é interferência destrutiva. Agora, se os picos se encontram, eles se somam e a intensidade das ondas aumenta. E isso é a interferência construtiva. E a maior parte da interferência acontece entre esses 2 extremos. O anteparo além da fenda dupla, o que nós vemos como resultado de uma onda é um padrão de interferência. Várias listras marcando os pontos de interferência construtiva separados por regiões sem marcas, onde ocorreu interferência destrutiva. E é esse padrão de interferência que caracteriza uma onda na fenda dupla. O experimento da fenda dupla caracteriza como o objeto
se comportam. Ondas deixam padrões de interferência e partículas deixam duas listras marcadas. No nosso mundo macroscópico é muito fácil de saber o que é o que só olhando, mas o mesmo não é verdade no mundo microscópico. A fenda dupla oferece a capacidade de determinar o comportamento de um objeto indiretamente. Então qual que é o comportamento dos componentes fundamentais da matéria? Os elétrons que orbitam átomos ou os fótons que formam a luz? Será que eles se comportam como ondas ou como partículas? E a resposta é que ambos se comportam como os dois, dependendo de como você montou o experimento. Ou seja, se você jogar um elétron contra uma fenda dupla, é possível que você veja um padrão de duas listras sólidas, como se o elétron fosse uma partícula. Ou é possível que você veja um padrão de interferência, associado com ondas. E só para ser preciso, você vai ter que repetir o experimento várias vezes para ver o padrão, jogando um elétron por vez. Mas a conclusão é a mesma. O elétron pode tanto se comportar como onda, quanto se comportar como partícula. O que decide qual comportamento vai ser observado é se o caminho que o elétron fez é determinado por uma medida. Essa informação é muito importante. Se você colocar um detector de corrente, por exemplo, para saber por qual das fendas o elétron passou, você vai fazer uma medida. E aí o elétron vai deixar um padrão de partículas no anteparo. Mas se você não observar e não fizer nenhuma medida para saber por qual fenda o elétron passa, ele se comporta como uma onda e gera um padrão de interferência de onda. Ou seja, obter informações sobre o caminho do elétron destrói o comportamento de onda. A forma usual de descrever o comportamento do elétron é a seguinte: quando ele é jogado contra as fendas, ele se propaga como uma onda. A sua posição não é bem determinada. Por conta disso, o elétron pode passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, da mesma forma que uma onda faz. E esse caso gera duas ondas do outro lado, representando as possíveis posições do elétron. E aí as duas ondas se encontram, interferem uma com a outra e determinam as possíveis posições finais do elétron no experimento de acordo com o padrão de interferência. Agora, se você coloca um detector nas fendas, você determina a posição do elétron e destrói essa natureza espalhada pelo espaço. Medir o caminho do elétron força ele a escolher passar por uma ou por outra fenda, como uma partícula faria. E isso é chamado de dualidade onda-partícula, e é uma característica fundamental da mecânica quântica. Pedro, essa nossa explicação está imprecisa, mas logo você vai entender a verdade. Tá, isso foi bem estranho. Vamos continuar. A dualidade onda-partícula aponta para uma das características mais curiosas do mundo quântico, a complementaridade. A natureza quântica parece formada de duas coisas opostas que coexistem ao mesmo tempo, mas da qual nós só podemos observar um dos lados por vez. Tipo uma moeda que é formada por cara e por coroa, mas quando a gente joga a moeda, ela só pode cair em um dos lados por vez. A natureza de onda e de partícula do elétron são complementares. O elétron é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo, e nós só vamos conseguir observar um desses comportamentos do elétron por vez. Posição e velocidade são complementares. Aprender a posição precisa de uma partícula destrói a informação sobre a velocidade dela. Diferentes informações do campo magnético são complementares. Aprender qual que é a orientação de um campo magnético em uma direção destrói a informação sobre o campo magnético em outras direções. Complementaridade é a chave da mecânica quântica. É o conceito mais profundo que a imaginação humana parece ser capaz de compreender sobre a verdadeira natureza do universo. Tudo na mecânica quântica é complementar. Da mesma forma, o experimento da fenda dupla é complementar. Se nós escolhemos medir o caminho do elétron, nós destruímos o padrão de interferência. E observar o padrão de interferência de onda significa abrir mão de medir informação sobre o caminho do elétron. E a pergunta que abre as portas para o experimento da fenda dupla atrasada é a seguinte: no experimento da fenda dupla com um detector nas fendas, quando exatamente que o elétron decide se comportar como uma partícula? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é, em quais pontos do experimento nós podemos afirmar que nós sabemos que o elétron é uma partícula? A nossa intuição diria que, bom, foi a partir da detecção. A partir do momento em que nós coletamos a informação de por qual fenda o elétron passou, ele tem que decidir como que ele se comporta. A partir da coleção dos dados, o elétron passa a ter uma natureza determinada. Faz sentido? Faz. E tá errado. Nós não podemos dizer que o elétron age como partícula depois da sua informação do caminho ser coletada. E o que demonstra isso é o experimento do apagador quântico. E esse é um bom momento para lembrar que todos os experimentos que eu vou descrever nesse vídeo foram feitos na vida real. Eu estou descrevendo resultados reais, eu só vou simplificar muitos detalhes. O experimento do apagador quântico funciona da seguinte forma: um elétron é jogado na fenda dupla.
A informação de por qual fenda ele passou é coletada e armazenada em um sinal, e o sinal precisa ser algo quântico. Se a gente fizer isso dessa forma, o elétron do experimento da fenda dupla fica emaranhado com um sinal que contém a informação de por qual fenda ele passou. O emaranhamento quântico torna impossível descrever o elétron sem levar o sinal em conta. A história dos dois fica ligada, e o resultado do experimento depende tanto do elétron quanto do sinal do caminho. O elétron segue em direção ao anteparo, e o sinal com a informação do caminho que ele tomou é enviado para um segundo experimento. E nesse segundo experimento existem duas possibilidades. Ou a informação sobre o caminho do elétron vai ser lida e nós vamos descobrir por qual fenda o elétron passou, ou a informação vai ser apagada e vai se tornar impossível de saber por qual fenda o elétron passou. E a decisão de se nós vamos ou não ler o sinal pode ser aleatória ou intencional, mas nesse caso nós vamos focar no aleatório. O experimento da fenda dupla começa como normal, mas existe 50% de chance de o caminho que o elétron fez ser revelado pelo sinal, e 50% de chance de que ele vai ser destruído. Se nós repetirmos o experimento várias vezes, nós vamos ter dois tipos de elétrons. Os elétrons que tiveram o sinal da sua posição coletada, e então lida, e o seu caminho determinado. E nós também vamos ter os elétrons que tiveram a informação do caminho coletada, mas apagada logo em seguida. Os elétrons com as posições determinadas formam um padrão de duas listras sólidas, seguindo o comportamento de partícula. E os elétrons que tiveram o sinal apagado formam um padrão de interferência como uma onda. O detalhe aqui é que a decisão sobre o que nós fazemos com o sinal acontece depois de o elétron ter passado pelas fendas. Nós decidimos o que nós vamos fazer com o sinal depois que o elétron interage com o detector. Então, mesmo depois de o elétron interagir com o detector, ele ainda pode se comportar tanto como partícula quanto como onda. Não é possível determinar como o elétron se comporta mesmo depois de a gente coletar informações sobre ele. Não dá para determinar a partir de quando que o elétron começou a se comportar como uma partícula ou como uma onda. O comportamento do elétron depende da escolha de destruir ou não o sinal sobre a sua posição, que pode acontecer a qualquer momento depois da coleção do sinal. Então, ler ou destruir o sinal pode inclusive acontecer depois do experimento da fenda dupla ter terminado. E aqui nós finalmente vamos chegar no experimento da fenda dupla atrasada, que é especialmente bizarro. O experimento da fenda dupla atrasada é esse mesmo experimento que eu acabei de descrever. Um elétron segue pela fenda dupla, ele passou é guardada num sinal quântico e o elétron segue para o anteparo normalmente. E na fenda dupla atrasada, nós só decidimos o que fazer com o sinal depois que o experimento da fenda dupla acabar. Depois que o elétron bater no anteparo e a gente medir a posição final dele. O resultado também é o mesmo que eu acabei de descrever. Os elétrons que têm a sua posição lida agem como partículas, e os elétrons que tiveram seu sinal destruído agem como ondas. Só que aqui tá a informação que eu preciso que vocês entendam. A decisão de o que acontece com o sinal só vem depois que o elétron já bateu no anteparo e o experimento acabou. O comportamento dos elétrons parece ser decidido por algo que só acontece no futuro. E a ideia de que o comportamento do elétron é decidido só depois que o sinal é lido no futuro é tão, mas tão louca que fez alguns físicos considerarem seriamente a ideia de retrocausalidade, que é a ideia de que eventos no futuro podem afetar o passado. A primeira pessoa a propor o experimento da fenda dupla atrasada foi o físico John Wheeler, uma das mentes mais criativas da história da física. Wheeler estudou sob Niels Bohr, que era um dos gigantes da mecânica quântica, e também foi criador do conceito de complementaridade. O experimento da fenda dupla atrasada convenceu Wheeler de que a única coisa que existe no mundo é o presente, e que o passado só existe como um registro no presente. Dessa forma, a história do elétron como partícula ou como onda no experimento não existe. Tudo o que existe é a marca do elétron deixada no fim do experimento. É inútil tentar responder quando que o elétron é uma partícula ou quando ele é uma onda, se tudo que nós temos acesso é o resultado do experimento. O passado não existe de forma determinada. O passado também pode conter incerteza. E por conta disso, registros no presente ou futuro podem acabar implicando coisas sobre o passado que não podiam ser descobertas no passado. E isso fica ainda mais dramático quando nós imaginamos uma versão cósmica do experimento da fenda dupla, no qual o sinal e o elétron são separados de forma a tornar a comunicação via sinais de luz impossíveis entre os dois. E nessa situação, o sinal parece afetar o elétron independente de distâncias no espaço ou no tempo. Colocando isso de outra forma, é impossível determinar quando que o elétron está agindo como uma partícula e quando ele está agindo como onda. Então a minha explicação do experimento da fenda dupla usual estava... Um segundo. Pedro, essa nossa explicação está imprecisa, mas logo você vai entender a verdade.
Ele provavelmente vai achar isso muito estranho. A ideia de que os efeitos quânticos hoje podem mudar a história do passado foi levada em frente de outras formas em outras teorias da física. Stephen Hawking propôs um modelo de universo que depende de ser observado para ter uma história determinada. Wheeler, com o seu aluno Richard Feynman, trabalhou em uma teoria na qual a radiação eletromagnética seria capaz de viajar tanto para o futuro quanto para o passado. Parte da motivação para essa ideia ser levada a sério é a não localidade. Existem efeitos quânticos que podem atuar independente de distâncias, ignorando qualquer limitação espacial, como o emaranhamento quântico, que é a chave do experimento da fenda dupla atrasada. Então talvez os mesmos efeitos possam ignorar limitações no tempo e sejam não locais no tempo. Curiosamente, mesmo com efeitos não locais, ainda é impossível de enviar informação para o passado ou mensagens mais rápidas do que a luz. Mas é importante notar que essa não é a única interpretação possível do resultado do experimento. E aqui entra um elemento frustrante do mundo quântico. A matemática desse experimento todo, que parece criar um paradoxo no tempo, é relativamente simples. Esse experimento, que é complicado de descrever com palavras e que tem um resultado absurdo e óbvio, dá o resultado esperado se você descrever ele com a matemática do mundo quântico. E isso mostra uma das verdades da mecânica quântica. O mundo quântico não precisa fazer sentido para as nossas mentes feitas de física clássica. Mesmo assim, dá para salvar a linha de tempo usando a chave da mecânica quântica: complementaridade. Para entender por que esse experimento não necessariamente mostra uma informação sendo enviada para o passado, nós vamos entender melhor como o sinal que determina o comportamento do elétron funciona. O sinal é quântico, e isso significa que a informação que ele carrega está guardada em algo quântico, como por exemplo, a orientação do campo magnético de outro elétron numa direção específica. Isso também significa que a informação que o sinal carrega pode ser destruída se a gente medir alguma quantidade complementar à informação do sinal. Informações complementares se excluem, da mesma forma que medir informação sobre a posição destrói informação sobre a velocidade, ou medir o comportamento de uma partícula do elétron destrói o padrão de interferência. Medir algo complementar ao sinal destrói e apaga o sinal original. Então, processar o sinal também é fazer uma medida experimental. Se nós quisermos ler o sinal, nós vamos medir o que queremos saber. Se quisermos destruir o sinal, nós vamos medir algo que destrói a informação original. E a chave para remover efeitos que parecem afetar o passado é inverter a lógica do que é o sinal e do que é o experimento. No caso da fenda dupla atrasada, ao invés de dizer que o comportamento do elétron é determinado pelo sinal, nós podemos dizer que o comportamento do sinal é determinado pelo elétron. Se a leitura da informação acontece só depois do experimento da fenda dupla ter acabado, nós podemos interpretar o elétron da fenda dupla como contendo informação sobre o sinal, e não o contrário. Então, se o elétron na fenda dupla atuar como uma partícula, isso indica que o sinal vai ser lido. E se o elétron na fenda dupla atuar como onda, isso indica que o sinal vai ser destruído. Da mesma forma que o sinal quântico carrega informação sobre o elétron via emaranhamento, o elétron carrega informação sobre o sinal quântico. E essa situação é simétrica. E é justamente essa simetria que cria a impressão de que alguma informação viajou para o passado. É igualmente possível e correto descrever o comportamento do elétron através do sinal ou o comportamento do sinal através do elétron. Qualquer uma das duas partes do experimento pode ser interpretada como relacionada com a outra. E isso via emaranhamento quântico. Ou seja, o resultado final vai ser o mesmo. E essa simetria no tempo permite que o experimento faça sentido quando interpretado como se o sinal mudasse o passado. Mas essa interpretação não é necessária para que o experimento ocorra como ele acontece. O experimento da fenda dupla não mostra que o futuro pode mudar o passado, mas ele pode ser interpretado assim. E ele também pode ser interpretado de outras maneiras. Só que essas interpretações do experimento não estão construídas na matemática da mecânica quântica. Tudo que a mecânica quântica nos diz é que o resultado do experimento da fenda dupla e o resultado da medida do sinal estão correlacionados. E só isso. Quem sente a necessidade de falar de causa e efeito e de criar uma história pro elétron e pro sinal somos nós, seres humanos. O que a fenda dupla atrasada aponta é justamente que o mundo quântico não precisa contar histórias que nós somos capazes de entender. Até a ideia de que às vezes o elétron é uma partícula e às vezes é uma onda é descartada por esse experimento. Tudo que nós sabemos é o resultado do experimento e o padrão de onda ou de partícula no anteparo. É impossível de saber como que o elétron se comportou no meio do caminho. O mais perto que nós podemos chegar de uma afirmação verdadeira sobre a natureza do elétron é que a natureza é complementar. Onda e partícula misturadas. Juntas e shallow now. Pô, de novo? Por favor, Pedro, não me diz que você fez essa piada. Tarde demais. Já fiz. Muito obrigado e até a próxima.